Gostaria de agradecer este ano, particularmente, a temática que me foi destinada pelo professor Igor, tendo em vista que o ano passado eu fiquei quase que um mês tentando compreender qual que era o objeto do tema que eu deveria discorrer. Mas esse ano eu recebi, eu disse na hora de clicar lá o link para saber o que estava como temática, eu confesso que eu estava com certo receio. Quando eu vi, veio impactos do novo CPC no contencioso tributário. No primeiro momento eu tive uma alegria enorme, né? Porque eu disse, olha, eu vou poder falar sobre tudo. Aí, de repente, eu comecei a me dar conta que eu tinha uma missão quase impossível de falar sobre impactos do novo CPC. E são muitos, são vários, num tempo exíguo, que é o tempo de 20 minutos, até porque nós vamos dar, são notícias, né, para reflexão. E a excelência de um congresso como esse, né, já começando pela presidência da mesa, pelos palestrantes que me antecederam essa manhã, nesta mesa, e que me sucederão, e aqui nós temos o professor Sacha, a professora Misabel, que já palestrou, né, nesta manhã. É uma grande honra para mim aqui estar, tendo meus dois queridos mestres sentados aí à frente da plateia. Então, é uma responsabilidade muito grande também a gente aqui estar. Então, eu gostaria de dizer que, depois das palestras antecedentes, eu confesso que a gente começa a perceber que o novo CPC ele traz mais dúvidas do que certezas. Mas eu fiquei pensando de que forma abordar o impacto do novo CPC no contencioso tributário. E eu vi na programação, eu fui buscando, né, qual a temática que eu iria adotar. Eu fui vendo na programação quais os temas que já estavam sendo tratados. Eu tenho muito tema sobre precedente, coisa julgada, e eu vi um tema do professor Onofre, que é o problema do custo. E aqui a gente precisa começar, nós estamos diante de um novo Código de Processo Civil, e aqui a importância desse debate em torno do novo Código de Processo Civil, que entra em vigor em março de 2016, 2017 ou 2018, não sabemos ainda, né? Há uma certa expectativa quanto à prorrogação desse prazo de vacatio legis. É preciso que a gente já assimile a nova cultura que esse código vem destacar. E eu gostaria de começar sobre o custo da burocracia, porque o código, o novo CPC, ele vai inaugurar uma nova era em termos de processo civil, de visão de processo civil, e que vai exigir de cada um de nós também uma mudança de mentalidade, uma mudança de cultura. O Brasil, ele é um país burocrático, por excelência, né? A gente já tem na nossa cultura a cultura da burocracia. E vocês têm discussões aí no campo tributário sobre o custo da burocracia, quanto que isso representa, quanto que isso impacta no custo da empresa. E há uma série de estudos discutindo sobre o tempo gasto para se pagar o tributo no Brasil diante da burocracia. Então, eu tenho duas preocupações aqui: tempo e burocracia. E aí, nós temos um relatório que disse que o Brasil, as empresas gastam em média anuais 2.600 horas para o pagamento de tributos no Brasil, enquanto os países da OCDE, para eles são necessárias 176 horas por ano. Então, é uma diferença enorme que nós temos do ponto de vista de custos de burocracia. Isso é a burocracia. O Brasil, por sua vez, diante disso, ele ele está na posição 156 de um ranking de 185 países e piorou 2 posições entre 2011 e 2012. E aí a gente tem a Fiesp, uma série de entidades trabalhando a desburocratização do processo de pagamento de tributos. Então, por que eu estou querendo destacar isso? E os senhores devem estar se perguntando: o que isso tudo tem a ver com o processo, com o novo Código de Processo Civil? Porque essa preocupação com a burocracia, com o excesso de tempo que se gasta para a prática de
determinados atos, para nós chegarmos a determinados resultados, essa foi uma preocupação que foi um norte do legislador que inspirou essa nova codificação, o novo Código de Processo Civil. E aí é preciso que a gente trate esse novo código, e ele traz impactos, e um impacto dos mais significativos para a releitura do processo civil no Brasil, inclusive aí para reforçar a palestra anterior do professor André no que diz respeito à aplicação das suas regras, supletivamente sim, para o processo administrativo tributário. Por quê? O novo Código de Processo Civil, ele inaugura uma nova era topográfica. Por quê? O novo Código de Processo Civil, ao contrário do CPC de 73, ele tem uma parte geral. Uma parte geral de normas e princípios fundamentais do processo, que nada mais são que normas, diretrizes e princípios constitucionais. O Código, nessa parte introdutória, ela traz um modelo constitucional de processo. É o direito fundamental do processo que o nosso Estado nos deu. Então, nós estamos falando de direito fundamental. Todas as regras, princípios, diretrizes que estão nessa parte geral do novo Código representam o direito fundamental, os direitos fundamentais dos jurisdicionados, os poderes e deveres dos sujeitos que integram essa relação. E eles são fonte de inspiração. E a gente tem que começar a tratar o processo, não só o processo judicial, mas todo e qualquer processo, e processo é a sequência de atos para a gente alcançar um resultado. O judiciário é um espaço um caminho para que você pratique essa sequência de atos, né? O processo é método de resolução de conflitos, seja administrativo, judicializado, seja pela via da arbitragem, por meio do qual nós vamos realizar valores constitucionais. Isso é fundamental para a compreensão desse modelo processual. Isso é uma novidade? Não, não é uma novidade, porque esse modelo de processo a gente já tem. Só que o Código está tentando ser pedagógico com cada um de nós para revelar, ressaltar de novo que é esse o modelo de processo que nós temos no Estado brasileiro. E qual que é o objetivo que está anunciado nas normas, na exposição de motivo do projeto? O objetivo desse método, ele só vai permitir valorização de conceitos constitucionais se nós almejarmos simplificação e agilização. Então, o que se busca com esse novo Código de Processo Civil? Um processo que seja simplificado. A simplificação do processo, desburocratizar. Essa é a palavra. E isso resulta em quê? Num comando que está aí no artigo 4º dessa parte introdutória do novo CPC. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Então, essa garantia fundamental do prazo razoável do processo, da duração razoável do processo, está lá na Constituição, pedagogicamente volta para a parte geral do novo Código de Processo Civil. Temos aí dois dispositivos fundamentais para os senhores que trabalham no contencioso tributário, né, principalmente no contencioso administrativo. Eles têm que ser refletidos e ele vai ter essa garantia do chamado contraditório substancial, a valorização desse contraditório substancial e não um contraditório meramente formal, pro forma no procedimento, em que você permite que uma parte requeira e a esse requerimento é vista a outra parte. Não é isso que é o contraditório substancial. O contraditório substancial significa eu tenho o direito de influenciar. É o direito de influenciar na formação da decisão. Seja na decisão administrativa, seja na decisão judicial. Esse é um direito fundamental. E esse direito é tão fundamental que o novo código traz um reflexo desse contraditório, desse direito de influenciar, que é um dever para o magistrado. O magistrado agora, no CPC de 2015, isso já deveria estar em vigor há muito tempo, né? Mas a gente precisa educar pedagogicamente. Então, o que está dito aí no artigo 10? O juiz
não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Nós estamos falando exatamente desse direito de influenciar. Como é que eu posso influenciar na qualidade? E a gente está caminhando, já se ressaltou aqui pela manhã, para um sistema de quê? De precedentes, valorização de precedentes. Como é que eu tenho um sistema de valorização de precedentes que vai fazer com que nós alcancemos a estabilidade, previsibilidade, se nós não temos qualidade decisória? Para haver qualidade decisória é preciso que haja contraditório. E um contraditório com o direito de influenciar. Então esse direito é um direito fundamental de todo aquele que está litigando, seja administrativamente, seja judicialmente. Isso é direito fundamental. Então por isso que ainda que não existisse a regra do artigo 15, acho que toda essa inspiração ela deve nortear o processo contencioso tributário. Só que nessa estrutura, o juiz, ele para decidir, ele tem que ouvir. Primeiro, por que também sempre, na hora da formação da CDA, do título executivo, que ele vai unilateralmente, por que eu não posso ter esse direito de influenciar na formação desse título? Eu tenho que ter essa garantia. Isso é uma garantia fundamental. Eu tenho que começar a repensar. Só que isso eu só vou mudar se a gente começar a mudar a mentalidade de cada um de nós e principalmente a mentalidade do poder público, que é a mentalidade de um Estado que verdadeiramente é o maior descumpridor de direitos e garantias fundamentais. É por isso que nós temos um Estado litigante. Por isso que o Onofre trouxe aqui, o Estado é um dos maiores responsáveis pelo quê? Pelo congestionamento do Poder Judiciário. Então, se a gente não começar a mudar a cabeça dos gestores públicos, nós não vamos mudar o processo, nós vamos aqui continuar insistindo num ciclo vicioso que não vai chegar a lugar nenhum. É algo até esquizofrênico, eu costumo dizer, fica parecendo um processo esquizofrênico, que a gente fica, fala, volta e ninguém sai do lugar. A gente precisa sair do lugar. O Brasil não dá conta mais, né, com esse custo todo, e nós vimos que o processo da forma que está, essa visão e esse espírito beligerante, esse espírito do Estado descumpridor de direitos e garantias fundamentais, o Estado como o maior litigante, se a gente continuar assim, o Brasil não vai sair, não vai ter, eu não vejo um futuro para o país, a não ser nós mudarmos. E o Código de Processo Civil, ele está aí para nós começarmos a refletir e para nós começarmos a tentar mudar esse espírito. Mas para mudar esse espírito, nós precisamos começar a mudar dentro de nós mesmos, admitindo que nós somos sim um povo burocrata. Nós somos sim um povo que tem um carimbo, adoro um carimbo, né, como expressão aí dessa burocracia. Eu costumo dizer, nós estamos no século XXI, eu assumi uma atividade de gestão na faculdade, uma série de despachos lá, eu perguntei para minha secretária, por que não foi nada disso? Professora, está faltando o seu carimbo. Eu falei assim, o meu carimbo? Está aí, meu nome, está tudo escrito, Não, professora, precisa de um carimbo. Não, mas então por que você não providenciou um carimbo? Professora, nós temos aqui na faculdade, a gente precisa fazer licitação, tem que fazer uma ordem de compra, tem que fazer isso aqui. Professora, está em greve. Então, a gente não deve ter um carimbo antes de 4 meses. É o tempo para eu conseguir um carimbo. O que eu disse? Bom, eu não posso esperar. Então, eu vou lá e vou mandar fazer o carimbo por minha conta. Né? Então, a gente tem isso na nossa cultura. Nós estamos no século XXI e eu preciso de um carimbo. De carimbar. E o processo, quando ele trabalha, o novo CPC, ele valoriza essa duração razoável e essa valorização da duração razoável, ela impactou, ela atuou em 4 frentes. A frente recursal do sistema recursal, aqui nós temos uma modificação do sistema recursal, com supressão de alguns recursos, né? O agravo retido, o recurso de embargos infringentes. Então nós temos impactos no sistema recursal, temos impactos na
na efetividade da sentença, com a inserção também de mediação e conciliação. Esse impacto na efetividade da sentença, inclusive, tem um dispositivo lá que quase ninguém percebe, né? Que é o dispositivo em que as sentenças que condenam a obrigação de fazer ou não fazer, elas se tornaram mandamentais, análogas àquelas do mandado de segurança. O que isso vai significar? Aquele condenado a fazer ou não fazer vai poder cometer, se descumprir, injustificadamente, crime de desobediência. Isso não é apenas para o mandado de segurança. Isso foi generalizado como uma regra de efetividade e dotar os provimentos judiciais de maior efetividade. Temos, à frente da valorização dos precedentes que o professor Diergue já tratou aqui nessa manhã, e é preciso que a gente tenha em mente que esse sistema de valorização de precedentes, com introdução de demandas repetitivas, de mecanismos, né, de construção aí desses precedentes, é preciso contraditório substancial, é preciso participação democrática, porque sem ela nós não vamos ter provimentos decisórios qualitativos. E nós temos aí o que eu quero tratar, a simplificação ou desburocratização procedimental. Aqui o código, ele vem com um comando novo, uma visão nova do processo, que é uma visão simplificada do processo. Porque eu costumo dizer muito, o problema do processo, o problema da crise do judiciário, não é só um problema do excesso de executivo fiscal, do excesso de um Estado beligerante. Nós não vamos alcançar uma duração razoável enquanto nós, processualistas, continuarmos vendo o processo como um fim em si mesmo. Enquanto nós, processualistas, continuarmos teorizando exageradamente em termos de processo para dotarmos o Brasil de um processo burocrático, de um processo complexo. O processo civil brasileiro é complexo. Ele está longe de ser um sistema simplificado. Como é o direito francês, como é no direito alemão, como é no direito da common law, em que a solução do conflito ela é simplificada, ela é descomplicada. Aqui no Brasil a gente teoriza muito em termos processuais. E a gente perde a discussão, perde energia em enfrentar aquilo que é fundamental, que é a tutela dos direitos e garantias do cidadão. Ou seja, o direito material. Enquanto eu tiver um processo que se presta a essa finalidade, é um desserviço que nós estamos prestando à nação. Eu acho que essa cultura tem que mudar. E o que o código traz como novidades nesse movimento de simplificação ou de buscar um processo mais desburocratizado, mais simplificado, mais acessível, para que o processo não seja perverso, para que o processo não seja fonte de aniquilamento do direito que ele visa tutelar. Eu tenho aí a simplificação procedimental com previsão de um único procedimento. É o procedimento comum. Não tenho mais sumário, não tenho mais ordinário. O procedimento é um procedimento comum. E eu permito, inclusive, que as partes, em comum acordo com o juiz, possam praticar um negócio jurídico processual nos moldes americanos para definir procedimento, definir um calendário processual. Isso é uma novidade, mas exige que a gente mude a nossa mentalidade. Tivemos uma redução dos procedimentos especiais, porque quanto mais procedimentos especiais eu tenho, mais complexo fica o sistema, porque quando eu vou ingressar em juízo, eu tenho que ficar descobrindo qual é o rito que eu vou seguir. Então, hoje você tem, porque se você seguir um rito inadequado, vai frustrar. O resultado final vai ser frustrado. Compliquei. Em vez de proteger o direito, eu estou usando o processo, essa burocracia, esse excesso de teorização para frustrar aquilo, a sua finalidade. A resposta do réu foi uma modificação de simplificação total e completa. Hoje, quando a gente vai no período de resposta, no prazo de resposta, nós vamos contestar, no prazo de resposta a gente aprende se você quer impugnar assistência judiciária, você faz um incidente, uma petição. Se você quer impugnar o valor da causa, outra petição separada, que vai ser autuada. Olha a burocracia. É uma petição do incidente, eu vou protocolar, vai ser autuado, vai bater carimbinho, né? Enquanto não é procedimento 100% em plataforma eletrônica, você vai continuar batendo carimbo, assinando, rubricando folha por folha, né? Então você vai fazer
fazer isso para assistência judiciária, você vai fazer isso para impugnação ao valor da causa, você tem isso para a exceção de incompetência, e aí a gente começa. A incompetência é absoluta ou relativa? Se é absoluta, você vai ter um preliminar de contestação. Se é relativa, você vai por exceção de incompetência relativa. Então, começa a haver muita burocracia. Reconvenção, eu quero reconvir. Para você reconvir é uma outra petiçãozinha. Você vai com a petiçãozinha da contestação e uma outra petiçãozinha da reconvenção. Burocracia. Isso é burocracia. É tempo. Então, o que o legislador no novo CPC disse? Vamos simplificar. É por isso que eles dizem que o novo CPC é um código de advogados. Porque como ele vem simplificar, as pessoas começam a achar que é código de advogado. Não é, é um código para garantir o tutelar do direito fundamental daqueles que se valem do processo. O advogado é um instrumento para tutela dos direitos da parte. Então hoje, no novo CPC, como vai ser? Tudo na contestação. Olha que simplificação. Você vai abrindo os tópicos na própria contestação. Harmonização de prazos. A gente, quando começa a aprender processo, a gente tem que ficar preocupando com aquele monte de prazo. É prazo de 5 dias, 48 horas, é prazo para isso, é prazo para aquilo. Cada recurso tem um prazo. Nós buscamos a harmonização. Vamos simplificar. Para que a gente vai ficar discutindo essa quantidade de prazo? Até facilita se você for aplicar a fungibilidade recursal, etc e tal. Todo mundo no mesmo prazo. Então, essa unificação do prazo, essa harmonização de prazo. Na teoria recursal, os prazos são de 5 ou de 5 ou 15 dias. E eu tenho um impacto maior, que é a extinção do processo cautelar. No CPC de 73, o processo, nós temos a tutela de urgência. O processo a tutela de urgência em duas espécies, cautelar e antecipada. A cautelar, ela é em processo autônomo e a antecipada é no próprio processo de conhecimento. Então, essa é a sistemática do CPC. Em 2015, nós vamos ter a sistemática, é uma outra classificação, é a tutela provisória, eu vou ter tutela de urgência, das quais são espécies cautelar e antecipada, e eu tenho uma novidade que é a tutela de evidência, que está aí no artigo 311 do CPC. Essa tutela de evidência, no 311, inciso 2, o que significa tutela de evidência? É uma tutela provisória que, independentemente de risco, o juiz, havendo julgamento repetitivo ou súmula vinculante, ele pode já dar a tutela de evidência. Ele pode já dar a decisão que, para a tutela do direito que se manifesta evidente, independentemente de caução, independentemente de risco de dano. Isso é o quê? Reforço do sistema de valorização de precedentes, com um impacto significativo na prática. Porque saiu um precedente, eu tenho direito à tutela de evidência. Isso é um direito fundamental da parte. E aí, essa burocracia hoje, na tutela de urgência, ela o CPC de 73, ele traz uma diversidade procedimental, burocrático. Se eu quero uma cautelar, eu venho por uma ação autônoma, petição inicial, vou pagar custas, olha o custo da burocracia aqui. Aí vai ter condenação em honorários autônoma, vão ter repetição de atos desnecessários, eu tenho que vir com uma petição separada. E a antecipada, ela é satisfativa, é por petição no simples processo de conhecimento. Como vai ficar? O sincretismo processual é um movimento no sentido da desburocratização. Numa mesma e única relação jurídico-processual, com uma única citação, com um único pagamento de custas, a gente pratica todos os atos necessários à tutela daquele direito. Então, em 73, nós somos tímidos. O CPC de 73 é tímido ainda. Ele fez um movimento apenas de sincretismo entre cognição e execução, introduzindo a fase de cumprimento de sentença. O cautelar preservou-se a sua autonomia como gênero burocrático. CPC de 2015, finalizamos, extinguimos o processo cautelar. Aí está todo mundo perguntando, e agora, como é que nós vamos fazer? Acabou o processo cautelar, como é que eu vou viver sem essa burocracia toda? Simples. Mas a gente não gosta da vida tão simples, A vida ficou simples. Você pode começar
vai fazer a petição inicial, tal qual você faz hoje, de um processo cautelar, uma ação cautelar, preparatória. Deferir a medida. O que você tinha que fazer hoje? Petição inicial, doação de conhecimento, distribuir, pagar custas, etc. e tal. Como é que você vai fazer isso? Em 30 dias, eu vou, por uma simples petição no processo, sem necessidade de pagamento de novas custas, eu vou poder protocolar essa petição nos próprios autos. Você protocolou nos próprios autos esse pedido principal. Ele está lá apresentado por simples petição. Por quê, gente? A gente tem que ter mira que a tutela cautelar, ela se esgota, ela se exaure na apreciação da medida de urgência. Decidir a medida de urgência, cabe recurso. Eu não preciso ficar discutindo, contestando, fazendo provas e mais provas, porque acaba esse processo cautelar sendo a repetição burocrática do processo principal. Então, isso é um movimento fundamental no nosso CPC. E é preciso, diante desse movimento, e eu gostaria de destacar isso, porque eu acho que isso é um impacto significativo, porque o Código está dando uma mensagem para cada um de nós. É a mensagem de que o Judiciário, cada um de nós, tem um papel fundamental no desenvolvimento econômico do país. E a gente está passando por uma situação em que a gente vai precisar refletir mais a respeito disso. E o Judiciário, nesse papel, ele tem que começar a dar uma aplicação a esse código que não seja uma aplicação burocrática, que não seja uma aplicação formal como a gente vem assistindo, porque senão tudo não vai passar de um sonho dourado. Vocês ouviram o professor Dierme falando aqui sobre precedentes? O código em termos de precedentes é lindo e maravilhoso, ele é impecável do ponto de vista da teorização de precedentes. Mas de que vai adiantar todo esse programa idealizado se nós não estivermos preparados para ele? O que vai adiantar o novo Código de Processo Civil, querendo maior simplificação, maior desburocratização, e nós aí estando presos a esse excesso de burocracia? Eu já vi teorizações e mais teorizações em torno dessa extinção do processo cautelar, que eu começo a ficar assustada. Eu falei assim, gente, que apego é esse? A burocracia. A gente tem que mudar, a gente tem que começar a nossa mudança. E aí, eu digo, nós temos que reconhecer hoje como um direito fundamental o direito à simplificação. Esse é o direito fundamental, o direito à simplificação e à desburocratização, a uma vida mais desburocratizada. Isso trazendo reflexos não apenas no contencioso tributário, não apenas no contencioso administrativo, mas na gestão geral de tudo, de todas as nossas relações. Eu aqui, para encerrar, eu gostaria apenas de deixar uma mensagem, aproveitando esse congresso, aproveitando esse tema, que não dá para tratar profundamente de todas essas alterações, são notícias, mas o meu objetivo aqui, essa noite, nesta oportunidade que me foi dada, foi fazer um convite a cada um de vocês. Um convite para que vocês sejam aí mesmo inspirados por essa nova mentalidade. Nós precisamos mudar. Se nós não mudarmos a nossa forma de litigar, não mudarmos a nossa forma de tratar o direito, de ver o processo principalmente, nós não vamos sair do lugar. Nós não vamos ter esse novo código, ele nasce já nasce, aí com uma dificuldade de implementar aquilo que ele deseja, que é transformar a nossa sociedade litigante. Ele é capaz disso? Não. Sem nossa ajuda? Jamais. Então, fica o convite a vocês, a cada um de vocês, para que reflitam sobre todas essas temáticas que estão sendo trazidas aqui, porque eu saí aqui, eu fiz várias anotações das palestras antecedentes, eu saio com muitas dúvidas que vão merecer maiores reflexões. Mas nessas reflexões, vamos simplificar, vamos ser menos burocráticos. O país precisa disso, nós precisamos disso.